Olá, amados, graça e paz. É uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Amados, nós vamos iniciar hoje a leitura da carta aos Romanos. Na sexta-feira passada, nós concluímos o período de leitura, meditação nos evangelhos, Desde março até a sexta passada, dia 1º de julho, nós meditamos nas escrituras dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. E a partir de hoje, até o dia 19 de dezembro, até o final do ano, nós vamos ler e meditar nas cartas do Novo Testamento. Vamos seguir o mesmo modelo, lendo um capítulo ao dia e crescendo no conhecimento de Cristo Jesus. Eu encorajo você a realizar a leitura do dia, a meditar nessas escrituras. As cartas nos revelam claramente como funciona o Evangelho, como nós vivemos debaixo dessa nova aliança, como igreja podemos viver e manifestar a vida de Cristo sobre a terra. Então nós iniciaremos hoje em Romanos, capítulo 1, e eu quero ler com você dos versículos 1 até o 6. Está escrito assim: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele de antemão por meio dos seus profetas nas escrituras sagradas, acerca de seu filho, que como homem era descendente de Davi, e que mediante o Espírito de santidade foi declarado filho de Deus com poder, pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio dele e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. Amados, a estrutura da carta aos Romanos ela é muito interessante. A carta aos Romanos nos explica claramente a respeito do Evangelho, a respeito da justiça de Deus. Se nós lermos ali no versículo 17, vai falar que no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. E a carta aos Romanos nos explica, capítulo a capítulo, se nós lermos até o final, nós entenderemos todo o processo de queda da humanidade e a entrega de Jesus Cristo em favor da humanidade para que se estabelecesse a justiça de Deus. Porque a justiça de Deus consiste no fato de que Deus quis condenar o pecado, porque o pecado havia separado a humanidade de Deus, o pecado havia tornado a natureza humana corrompida. Então Deus quis o quê? Condenar o pecado. E condenou o pecado por meio de Cristo Jesus para trazer redenção para a humanidade. E nós lemos aqui nesses primeiros versículos o apóstolo Paulo falando ali sobre o chamado dele e um chamado para vir para proclamar as verdades de Deus e chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem da fé. Amados, nós fomos chamados para obedecer a Deus, mas não é simplesmente uma obediência a regras exteriores, mas é uma obediência proveniente da fé na suficiência de Cristo Jesus. Quando nós compreendemos que nós estávamos mortos, que nós estávamos destituídos da glória de Deus, que por causa do pecado original nós estávamos separados de Deus, nós depositamos a nossa fé, a nossa confiança na obra completa de Cristo Jesus e por causa disso nós recebemos uma nova vida, recebemos o Espírito Santo habitando em nós e o Espírito Santo vai nos conduzindo, nos ensinando, nos ajudando a levar uma vida de obediência a Deus. Então não é uma obediência simplesmente a regras, a costumes. Por isso que o Evangelho, o cristianismo, não é simplesmente uma religião cheia de regras, de costumes, de rituais.
O evangelho, o cristianismo, é um relacionamento vivo com Deus por meio da sua palavra, por meio do Espírito de Deus que habita em nós, e o Espírito Santo vai nos conduzindo na verdade, vai nos capacitando a obedecermos a Deus, a nos sujeitarmos a Deus. É interessante quando nós lemos todo o capítulo 1, e eu encorajo você a realizar a leitura da palavra, você pode ver ali a partir do versículo 18, vai explicar um pouquinho o porquê que a humanidade foi colocada debaixo da ira de Deus. Porque os homens continuaram, depois do pecado original, com a natureza caída. Fazer um adendo aqui, nós sabemos que Deus não criou robôs, Deus criou pessoas com capacidade de escolha. Nós temos a capacidade de escolher seguir a Deus ou não seguir a Deus, crer em Deus ou não crer em Deus. E quando nós lemos ali do versículo 18 em diante, está escrito ali, porque a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça, porque Deus, desde a criação do mundo, sempre revelou o seu poder, a sua natureza divina, e mesmo assim os homens escolheram suprimir a verdade, escolheram acreditar em deuses feitos por mãos humanas e não confiar no Deus verdadeiro. Então a humanidade vive debaixo da ira porque rejeita a Deus, rejeita a Jesus Cristo. Desde a criação do mundo, Deus se manifestou. Nós podemos ler ali no versículo 20 isso. Por isso que não tem desculpa, Deus sempre se manifestou ao ser humano. E o ser humano escolhe não crer em Deus, escolhe confiar em deuses feitos por mãos humanas. Amados, quando nós lemos aqui Romanos, o capítulo 1 todo, nós compreendemos que Deus sempre se revelou. E agora, depois de Cristo Jesus, mais do que nunca, Jesus Cristo veio em carne, como pessoa. Amados, ele veio para manifestar a Deus. Jesus Cristo é a expressão exata de Deus. Jesus Cristo veio para revelar a Deus. Não tem desculpa para nós não crermos no Senhor. Jesus Cristo foi manifestado. Jesus Cristo deixou o Evangelho. Mais do que nunca, Deus nos deixou a sua palavra escrita. Nós temos aqui tudo nos revelando a Cristo Jesus. E nós precisamos o quê? Crer em Cristo Jesus. Quando nós olhamos para a humanidade e vemos toda a impiedade, toda a maldade, tudo sendo, as práticas pecaminosas sendo multiplicadas mais e mais, a maldade sendo multiplicada mais e mais, nós podemos perceber que tudo isso, algumas pessoas dizem, se Deus é bom, por que acontece tanta maldade no mundo? Porque Deus não criou robôs, Deus sempre se manifestou. E quando ele entregou Cristo Jesus, a revelação do amor de Deus, a entrega de Cristo Jesus, ali ele revelou o seu amor pela humanidade. E os homens têm o poder de decidir, eu quero confiar em Cristo Jesus ou não, eu rejeito. Eu não quero Deus, eu rejeito a Deus. E infelizmente, os homens têm rejeitado a Deus. Por isso a maldade tem se multiplicado, as práticas pecaminosas têm se multiplicado. Mas todo aquele que crê, que deposita sua confiança na obra redentora que Cristo Jesus realizou, na obra de justiça que Cristo Jesus realizou, essa pessoa é chamada para viver em obediência, mas é uma obediência que vem da fé. Nós depositamos a nossa confiança em Cristo Jesus e podemos, por meio da capacidade que vem do Senhor, da capacidade que vem do Espírito Santo que habita em nós, nós podemos obedecer a Deus, podemos nos sujeitar a uma vida que glorifica a Deus, podemos nos sujeitar a uma vida de santidade. Eu encorajo você a alimentar a sua fé,
a alimentar-se com as verdades de Deus. Nós fomos chamados para uma vida de obediência, mas não é uma obediência simplesmente a regras exteriores. Você não foi chamado para seguir e obedecer regras humanas. Você foi chamado para obedecer a Deus por meio da fé que você deposita nele, uma confiança em Cristo Jesus e na obra que Cristo Jesus realizou, sabendo que ele te deu uma nova vida e que ele depositou o Espírito dele para habitar em você, para te capacitar, te fortalecer, te ensinar, te conduzir. E aí sim, você pode obedecer ao Senhor. Vamos orar? Pai, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada pela entrega que o Senhor fez por meio de Cristo Jesus. O Senhor revela o seu amor entregando Cristo Jesus. Quando nós estávamos mortos, perdidos em nossos pecados, ainda assim o Senhor nos amou, entregando Cristo Jesus para a nossa redenção. Obrigada, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Pai, eu oro pela vida dos meus irmãos, para que eles permaneçam firmes em fé na suficiência de Cristo Jesus. Pai, que eles não sejam enganados por ensinos mentirosos, que tem transformado a graça de Deus em libertinagem. Pai, eu oro pelos meus irmãos para que eles sejam fortalecidos com a força do seu poder. Pai, eu oro pela vida dos meus irmãos para que eles compreendam que a nossa vida encontra-se em Cristo Jesus e que é por meio de Cristo, da capacidade que vem do Senhor, do Teu Espírito, é que nós podemos te obedecer e levar uma vida santa, justa e reta. Pai, eu oro pelos meus irmãos para que eles compreendam que o cristianismo não é simplesmente uma religião que obedece a regras externas, a costumes humanos. Não, Senhor, que os meus irmãos compreendam que o cristianismo é uma vida de relacionamento pessoal, íntimo com o Senhor. Por causa desse relacionamento, dessa confiança que temos no Senhor, nós podemos te obedecer, porque somos fortalecidos por Ti. Podemos viver por meio do Teu Espírito. Ah, Senhor, que os meus irmãos compreendam que nós fomos chamados para uma obediência sim, mas é uma obediência que provém da fé. A fé na suficiência da sua obra, Jesus, é que nos permite obedecermos, é que nos permite levar uma vida santa, justa e reta nesse mundo perverso. É a sua graça que nos capacita, é o Teu Espírito que nos fortalece. Que os meus irmãos compreendam essa verdade, Pai, e vivam essa verdade em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.